A paz do Senhor para os irmãos, meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Gostaria de compartilhar com os irmãos um texto da Palavra de Deus que fica aqui no Salmos 91. Salmos muito usado, né, pelos irmãos. Muitos gostam desses salmos porque tem muitas promessas para nós. Mas o que nós precisamos nos atentar para esses salmos é que essas promessas é para aqueles que confiam no Senhor. É para aqueles que vivem o Evangelho do Senhor. É para aqueles que meditam na palavra do Senhor dia e noite. É para aqueles que constroem a sua casa na rocha, que é Cristo. É para aqueles que vivem e caminham, né, em direção à cruz. E que vivem em prol da cruz. Vivem no processo de mortificação. Vivem no processo de santificação da sua vida. No seu proceder, no seu caminhar, no seu falar e no seu agir. Esses são detentores das promessas do Salmo 91. Não é simplesmente ler e, o Senhor vai me proteger. Ele nos protege. Ele nos protege. E algumas vezes Deus é tão misericordioso que até os infiéis Ele protege. Até os infiéis o Senhor ainda tem misericórdia dele. Mas as bênçãos e as promessas de Deus, elas são diretamente direcionadas àqueles que obedecem, àqueles que meditam na lei do Senhor, àqueles que vivem o Evangelho de Jesus Cristo. É por isso que ele começa dizendo no versículo 1 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no Senhor, à sombra do Onipotente descansará. Aqueles que estão no Senhor. Os que estão no Senhor descansarão no Senhor. Porque eu que confio no Senhor e que descanso no Senhor, aí ele começa no versículo 2. Eu direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Só quem pode dizer isso aqui, meu irmão, minha irmã, é aqueles que praticam o Evangelho, é aqueles que vivem o Evangelho. Não adianta nós falarmos que cremos, nós falarmos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, mas a nossa vida no dia a dia não condiz com aquele que verdadeiramente é servo do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos viver esse Evangelho, porque senão nós seremos como uma palha no moinho, como diz o Salmo 1, que o vento vem, sopra e leva, e ninguém sabe para onde vai. Mas aqueles que praticam, aqueles que vivem o Evangelho, será como uma árvore junto ao ribeiro de águas tranquilas, cujos seus frutos dão na estação própria e cujas folhas não caem. Versículo de número 3. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade e escudo é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo e a sua habitação. Nenhum mal se sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos. Aos seus anjos darás ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos. O Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor protege a nossa casa, a nossa família. O Senhor acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem, daqueles que o buscam, daqueles que são fiéis à sua palavra. O que o Senhor espera de mim e de você é fidelidade, fidelidade à palavra de Deus. É muito fácil nós falarmos que cremos, nós falarmos que somos cristãos, que somos servos do Senhor. Mas será que a nossa vida condiz com isso? Será que eu posso dizer verdadeiramente que eu sou imitador de Cristo, como diz o apóstolo Paulo? Será que nós podemos dizer, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo? Na nossa rua, no nosso bairro, entre os nossos familiares, na nossa igreja? Será que nós temos condição de fazer isso? De dizer, né,
que para o povo ser nosso imitador, assim como somos de Cristo, é difícil, mas é necessário. Porque a palavra de Deus nos dá a condição. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, nós morremos para o pecado e nos ressurgimos para Cristo. E aí entramos no processo de santificação. E quem está nesse processo de santificação não se alegra com o pecado. Se entristece quando peca. Se entristece quando erra. O Senhor nos perdoa. O Senhor nos purifica. O Senhor tem misericórdia de nós. Mas Ele também sonda os nossos corações. Ele sabe das nossas fraquezas. Ele sabe, onde que nós somos fracos. Ele sabe que nós vamos em algum momento falhar, vamos pecar. Mas a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O que Ele espera de nós é fidelidade. E essas promessas do Salmo 91 é para aqueles que são fiéis à sua palavra. Vejam bem, quando eu falo de fidelidade, humanamente falando, não significa perfeição, porque nós somos pecadores por natureza. Nós vamos errar. Os homens da Bíblia, a gente pega a história da Bíblia, é fantástica, que todos os homens aqui nas Escrituras pecaram, cometeram erros. Tiago vai dizer que Elias era um homem segundo as nossas paixões. E orou, e por 3 anos e 6 meses parou de chover na terra. Um homem segundo as nossas paixões. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Cometeu erros, cometeu falhas. Mas Deus sondou o coração de Davi e viu que havia ali um arrependimento. Que é isso que Deus espera de cada um de nós. Arrependimento, confiança, fé e também obediência. Versículo 12. Eles te sustentarão, os anjos que acampam ao seu redor, te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedras. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão esclarecidamente me amou, também eu, versículo 14, olha só que importante. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Eu livrarei quem? Pois que tão encarecidamente me amou, aqueles que me amam, aqueles que me buscam, eu os livrarei. Poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Glorificado seja o nome do Senhor. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhes mostrarei a minha salvação. Glorificado seja o nome do Senhor. Não basta só deixar o Salmo 91 aberto, achando que as bênçãos de Deus vão recair sobre a sua casa, sobre a sua família. O apóstolo Paulo, quando estava preso, Paulo e Silas, e houve aquele reboliço ali na prisão, as celas se abriram, diz o texto que o responsável pela prisão ali, o guarda que era responsável ali pelos presos, ficou desesperado, porque se houvesse ali alguma prisão, eles seriam até mortos, E Paulo fala para ele assim, não, calma, nós estamos aqui, Paulo acalma ele, e ele faz uma pergunta para Paulo interessante. Paulo, o que é necessário para ser salvo? Aí Paulo responde para ele, é necessário crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Se você crer em Jesus, se você viver para Jesus, se você entrar no processo de santificação, olhando para a cruz, as promessas do Salmo 91 recairão sobre a sua vida e a vida da sua família. Dar-lhe-ei, versículo 16, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Para quem? Para aqueles que me buscam, para aqueles que me obedecem. Confia no Senhor. Não importa o tamanho da sua adversidade, não importa o tamanho do seu problema. Confia no Senhor, entregue nas mãos dele e você verá o milagre acontecer em sua vida. Que Deus, em sua infinita misericórdia, nos abençoe e nos guarde e nos proteja de todo o mal. E nos dê condição de
vivermos para Cristo, de mortificarmos o velho homem, de abandonarmos os nossos desejos pecaminosos. E o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos guarde. Que Deus tenha misericórdia de nós. Fique na paz. Em nome de Jesus.